Em Josué capítulo 1, versículo 10, está escrito: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo arraial, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. E ele também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornarei a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, Senhor, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Vamos ler também em Josué capítulo 3, começando do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor, nos abençoe nesta manhã, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Leva-nos, ó Senhor Deus, ao nível que o Senhor quer, para compreendermos, ó Senhor Deus, aquilo que o Senhor requer de nós nesta manhã. Leva-nos, ó Senhor Deus, na dimensão que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Esse ponto aqui da caminhada de Israel é um ponto crucial. É um ponto muito, muito importante. Eles estão aqui na planície de Moabe, que fica a leste do Jordão. Só para vocês entenderem, eu tenho ao lado ocidental, eu tenho o mar Mediterrâneo. Acima eu tenho Tiro e Sidom, abaixo eu tenho Berseba, ao lado eu tenho Moabe e Amon, e cortando aqui eu tenho o Rio Jordão, e mais abaixo eu tenho o mar Salgado. O Mar Salgado. E eles estão do lado ocidental do Mar Salgado. Nesse ponto aqui é um ponto crucial da caminhada. Por quê? Para nós entendermos esse ponto,
nós precisamos voltar um pouco atrás e nós vamos fazer uma volta no tempo aqui para a gente poder entender o quão importante é esse momento em que Israel se encontra. É um momento de, sabe aquele clímax no final do filme, em que você está ali, aquele momento em que o vilão está para derrubar todas as possibilidades de salvação, e de repente surge aquele momento clímax do filme, é esse momento. Mas para nós entendermos esse momento, nós precisamos dar um passo atrás e começarmos a entender outros momentos em que Israel passou até chegar aqui. Há uma promessa feita para Abraão, feita por Deus, em que ele seria uma grande nação, e Deus cumpre essa promessa, dando-lhe Isaac. E de Isaac sai Jacó, e de Jacó sai 12 tribos. Jacó muda-se para o Egito, com 70 pessoas. E dessas 70 pessoas no Egito, eles se proliferam e se tornam um povo de por volta de 2 milhões de pessoas, entre mulheres e crianças e homens. E nesse momento surge um personagem chamado Moisés. E esse personagem chamado Moisés, essa pessoa chamada Moisés, é usado para tirar esse povo que está dentro do Egito, através de algo muito forte, de um avivamento muito forte, de uma demonstração poderosa de Deus contra o Egito, através das 10 pragas. E Deus ali quebra todas as cadeias de escravidão que tem o povo de Israel dentro do Egito, quebra todas as cadeias de escravidão e liberta o povo de Egito, tendo também como ponto principal dessa libertação algo muito forte, que é a morte dos primogênitos, onde Deus mata todos os primogênitos do Egito, todos os primogênitos de cada egípcio é morto. E Israel sai triunfantemente do Egito, liberto do Egito, como povo, e vai para o Mar Vermelho. E ali no Mar Vermelho acontece algo maravilhoso, que Deus abre o Mar Vermelho, através do seu servo Moisés, onde Moisés levanta o cajado e fere as águas, e as águas se abrem, e Israel passa pelo meio do Mar Vermelho, a pé seco, e uma vez passando pelo Mar Vermelho, eles chegam do outro lado, no deserto do Sinai, e Faraó e todos os seus cavaleiros, né? Morrem afogados no Mar Vermelho. Israel está do outro lado, no deserto agora. Então essa, nós podemos dizer que é a primeira fase do povo de Israel. Ou seja, eles deixam de ser um povo escravo, deixam de ser um povo que é servidor do Egito, e passam a ser um povo liberto. Passam a ser um povo que não está mais debaixo
do poderio ou do senhorio de Faraó, mas sim um povo que é dono da sua própria história e que anda agora debaixo dos decretos de Deus. E esse povo agora, se ele olha para trás, ele vê o Egito, que não pode mais voltar, porque o Mar Vermelho se fechou. E a Bíblia diz que Israel não volta mais para o Egito. Mas à sua frente está um deserto. E nós falamos algum tempo atrás aqui sobre o deserto, pregamos vários domingos sobre o deserto. E nós vemos que o deserto é um lugar de formação. É um lugar onde Deus começa a mexer na estrutura daquele povo, porque até aquele momento, aquele povo é um povo, mas não é uma nação. É um povo numeroso, é um povo 2 milhões de pessoas, mas é um povo que a sua identidade ainda não está formada. É um povo que tem nos seus patriarcas uma linha, mas ele mesmo, como povo, não tem. Eles ainda creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como tradição, mas eles não experimentaram até então esse Deus. Eles têm na sua cabeça, na sua tradição oral, a promessa que Deus fez para os patriarcas, mas eles ainda não viram o Deus que fez essa promessa. Então Deus, a partir do Egito, lógico, mas a partir mais precisamente do deserto, Deus começa a se revelar a esse povo. Deus começa a se mostrar para esse povo, não somente como Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também como o Senhor. Várias vezes em Êxodo, você vai ver Deus falando o seguinte: vocês façam isso, porque eu sou o Senhor. Vocês vão fazer isso, porque eu sou o Senhor. E Deus começa a mostrar para Israel, nesse momento, algumas facetas do seu caráter. Então, eu sou o Senhor, o Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Ele mostra isso em Mara, onde ele transforma as águas amargas em águas doces. Ele mostra também que ele é o Jeová Nissi. Eu sou o Senhor, a tua bandeira. Eu sou o Senhor. Ele mostra então, começa a mostrar facetas do seu caráter para esse povo. Esse povo vai começando a conhecer esse Deus que na sua mente cultural era apenas uma promessa, um Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Ele começa a perceber o senhorio desse Deus sobre ele. Então esse povo começa a tomar uma envergadura. E esse povo chega também num lugar chamado Sinai. E ali o Senhor começa a dar alguns elementos de nação para esse povo. Primeiro Deus dá a lei, no Monte Sinai. Então esse povo já não é mais um povo que não tem lei. Não é um povo sem lei. Ele é um povo que é lei. Então algo que transforma um amontoado de gente
em uma nação é a lei. Mas também Deus dá o culto, Deus dá uma forma de esse povo se achegar a Ele, mas também de o Senhor morar no meio desse povo, que é o tabernáculo. Nós também falamos um tempo aqui sobre o tabernáculo. E na maioria das vezes que eu prego, eu faço menção do tabernáculo. E Deus dá a esse povo o tabernáculo. Se não me engano, lá em Êxodo 25:8, Deus fala o seguinte: fareis um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, esse Deus que eles tinham apenas como uma referência dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, liberta eles da escravidão do Egito, leva eles a passar pelo Mar Vermelho, coloca eles no deserto, sem possibilidade de voltar, leva eles para o monte Sinai, dá a eles leis, preceitos, estatutos e ordenanças e mandamentos. E mais, esse Deus passa a habitar no meio deles. E nós terminamos o livro de Êxodo, onde o tabernáculo é montado e a glória do Senhor vem sobre o tabernáculo. Ou seja, esse povo vê a olho nu a glória do Senhor. Então, olha como Deus vai formando o caráter da nação de Israel. Como Deus vai formando essa impressão no DNA dessa nação. Só que essa nação ainda tem nela uma mentalidade que é formada por muitos e muitos e muitos e muitos anos do Egito. Então você vai percebendo, então, na caminhada desse povo, do Egito até o Monte Sinai, e depois do Monte Sinai até Cades Barneia, que fica ao sul de Israel, fica bem quase chegando em Israel. Você vai ver que esse povo, ele passa por muitas situações em que eles se mostram um povo de dura cerviz, um povo teimoso, um povo incrédulo, um povo ainda muito, com o coração muito arraigado com as coisas do Egito. Um povo ainda em que seu coração ainda está muito ligado ao Egito. Tanto é que quando Arão, no Monte Sinai, e que Moisés sobe para o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, e fica lá por 40 dias e demora. Imagina o Renato, falar assim: olha, eu vou ali orar e já volto. Aí passa um dia, passa 2, passa uma semana, passa 2. E a gente pergunta para Ivan: cadê o Renato? Aí Ivan fala: não sei, está orando. Passa 20 dias, cadê o Renato? Uai, está orando. Está orando? Aí passa um culto, passa outro. Não tem Renato. O que acontece? O povo já começa a se coçar. E aí chega para o cidadão que está aqui na vez e fala assim: e aí, o que nós vamos fazer? O que vai virar essa igreja? Porque o pastor parece que deu linha. O que vai acontecer? E dizem que Arão pega um monte de ouro que eles entregam para Arão, e Arão joga no fogo. O que sai desse fogo?
um bezerro. Então você percebe que ainda na mentalidade desse povo, na mentalidade até do próprio Arão, que ainda não era sacerdote, tem uma mentalidade mundana, tem uma mentalidade de ídolos, tem uma mentalidade ainda arraigada no Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Mesmo ainda vendo todas as coisas que Deus fez com eles, mesmo vendo ainda o quanto Deus se mostrou poderoso, libertando eles do Egito, levando eles através do Mar Vermelho, eles ainda no coração deles, ainda eram mundanos, egípcios. Mesmo sendo um povo liberto. E você vai percebendo isso à medida que você vai lendo o Êxodo. E eles chegam na porta de Cades Barneia, e Moisés pega 12 espias e fala o seguinte: vai lá e dá uma espiada na terra que o Senhor preparou para nós. Vai lá e verifica como é que é a situação da terra, se é uma terra boa ou não, se os povos que estão lá são fortes ou não, como é que é lá. E em Deuteronômio, em Números, a gente percebe que esses espias, eles vão lá e olham a terra, e a terra realmente é uma terra fértil, é uma terra muito boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que Deus dá para eles assim, verdinha, um negócio maravilhoso. Só que algo impressiona eles na terra, a terra tem gigantes. E eles voltam com esse relatório. 10 dos 12 espias voltam com um relatório de incredulidade. Vira para Moisés e fala assim: ó, a terra é boa, mas tem um problema lá. Lá é cheio de inimigos que, assim, nós olhamos para os inimigos, nós nos sentimos como gafanhotos perto deles. Nós olhamos para, e eles olhavam para nós como gafanhotos, e nós começamos a nos olhar como gafanhotos também. Ou seja, Moisés, eu acho que nós não vamos dar conta. Acho que o negócio deu ruim para nós. Acho que nós vamos morrer aqui nesse deserto. E os únicos dois que não têm esse relatório é Caleb e Josué. Mas Deus, diante desse relatório, Deus fala o seguinte: eu não posso colocar esse povo dentro da terra prometida de Canaã. Por quê? Porque esse povo ainda tem uma mentalidade de morte. Esse povo ainda tem uma mentalidade é igual aquela pessoa que é acostumada a trabalhar com carteira de trabalho, e ele vai empreender. Porque ele vê o patrão dele ganhando dinheiro, então ele fala assim: não, o que ele faz, eu faço. O que ele faz, eu consigo fazer. E aí ele vai e abre uma empresa. Só que ele abre uma empresa com a mentalidade de quê? De empregado. Ele ainda quer trabalhar das 8 às 18. Ele ainda quer tirar 2 horas de almoço. Ele não quer trabalhar sábado e domingo. Ele ainda acha que ele pode chegar no final do mês e pagar as contas do jeito que... porque ele ainda vai ter um salário. E ele, a muito custo, ele descobre que ser empreendedor é diferente de ser empregado. Mesmo que comece com a mesma letra, empreendedor e empregado. Por quê? Porque a mentalidade de um empreendedor é outra do que a mentalidade de empregado. O empregado, meu irmão, ele pensa em quantos feriados tem no mês. O empreendedor,
morre de medo de feriado. Por quê? Porque é mais um dia que ele não trabalha. E o empregado é mais um dia que ele tem de folga. Nada contra ser empregado ou ser empreendedor, mas são duas mentalidades diferentes. São duas formas de viver diferentes. E assim também é Israel. Eles têm ainda uma mentalidade de Egito, uma mentalidade ainda de deserto. E quando eles chegam lá com esse relatório para Moisés, Deus fala assim: eu não posso colocar dentro de Canaã um povo que tem uma mentalidade de Egito e de deserto. Por quê? Porque eles vão morrer lá. Por quê? Porque eles não vão conquistar, porque a mentalidade deles não é uma mentalidade de conquista, não é uma mentalidade de fé, não é uma mentalidade que quer entrar e conquistar. Eles ainda têm uma mentalidade de que eu preciso que alguém me dê alguma coisa. Eu preciso que alguém me dê uma panela cheia de carne e cebola. Eu preciso ainda que Faraó me dê algo. Eu preciso ainda que, para trabalhar, eu preciso de chicotada ainda. Essa mentalidade, ela não conquista Canaã. É uma mentalidade incrédula. É uma mentalidade que olha e acha tudo difícil. É uma mentalidade que olha os gigantes e fala assim: aquele gigante é grande, mas eles ainda não aprenderam a olhar para mim. Mesmo depois de eu mostrar a quantidade de sinais e maravilhas que eu fiz para eles, eles ainda olham para o natural. Eles ainda olham para o possível. Eles ainda olham para aquilo que é possível. Eles ainda fazem conta. Eles ainda se colocam ainda, eles se medem, mas eles não olham ainda para mim, eles ainda não me têm como Senhor. A mentalidade desse povo não entra em Canaã. A mentalidade desse povo ainda não. É aí que Deus fala: vocês não vão entrar. Por causa desse relatório, vocês não vão entrar. E aí Deus fala para Moisés dar meia volta. E aquela geração que saiu do Egito, ela fica 40 anos brincando de ciranda, cirandinha no deserto. Andando, até que todos os homens preparados para a guerra morram. Então, toda aquela geração que sai do Egito, que tem uma mentalidade de Egito, que tem uma mentalidade de gente que mesmo sendo liberta, continua ainda escrava, elas morrem. E durante 40 anos vão nascendo outros. Mas já nascem dentro de uma outra dimensão, já nascem dentro de um outro paradigma, já nascem dentro de uma outra mentalidade. Os filhos deles já nascem já nascem debaixo da lei, já nascem debaixo do culto do tabernáculo, já nascem debaixo do dia a dia, já nascem debaixo da nuvem de glória, já nascem debaixo do fogo que se mostra no tabernáculo, já nasce debaixo da glória de Deus. E essa mentalidade já é uma outra mentalidade para um outro povo. Então o povo que sai do Egito não é o mesmo povo que entra, mesmo sendo da mesma linhagem. É uma nova mentalidade, é uma nova forma de pensar. Eles já olham para aquilo e já não lembram mais do Egito. Por quê? Porque eles não viveram o Egito.
Mesmo que os seus pais tenham vivido, eles não viveram. Eles mesmo estando no deserto, lugar de escassez, lugar de prova, lugar de fome, eles provam que Deus é o Deus que guarda, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que dá vitória, é o Deus que liberta, é o Deus que muda as coisas, é o Deus que transforma as situações. Então a mentalidade deles passa a ser uma mentalidade vencedora, passa a ser uma mentalidade empreendedora, passa a ser uma mentalidade conquistadora, passa a ser uma mentalidade que olha e fala: o Senhor é maior do que os gigantes. Então essa geração é uma geração que tem uma outra mentalidade. E é essa geração que nós estamos lendo aqui agora. Essa geração que chega na planície de Moabe e olha para Canaã. Rapaz, essa geração ela tem o fogo querendo entrar dentro dela. Por quê? Porque elas passaram 40 anos Moisés discipulando. E Moisés cria um discipula alguém com essa mentalidade da glória de Deus. A Bíblia fala que Josué ficava aos pés da tenda de Moisés, enquanto Moisés falava com Deus, Josué ficava ali, agarrado na tenda, e quando Moisés saía, Josué ainda continuava. Por quê? Porque Josué ele foi criado aos pés da glória de Deus. Moisés ele foi discipulando um menino, Josué, filho de Num, em que ele foi tendo essa mentalidade da presença do Altíssimo, essa mentalidade de Deus. Então nós vemos que Josué era alguém faminto por Deus, e Caleb era alguém, meu irmão, que tinha vontade de conquista. Com 80 anos ele vira para Josué: me dá uma terra que eu vou lá conquistar. Mas Caleb, você tem 80 anos, não importa, o meu espírito ainda está com 40, eu sou jovem, então eu vou lá conquistar. Mas você não tem jeito, você só tem 80 anos. Sai da minha frente que agora eu quero andar, eu quero é conquistar, porque o Senhor é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele vai à minha frente e eu vou conquistar. Eu sou jovem. Então, é essa geração que está nesse momento aqui. Algo muito triste acontece. E é algo muito triste porque aconteceu com um homem que a gente não gostaria que acontecesse. Aconteceu com Moisés. Por causa da rebeldia do povo e da incredulidade do povo, e do coração de pastor de Moisés, em um certo momento Moisés perdeu a cabeça, errou a mão, e Moisés fez algo que Deus não pediu para ele fazer, em função das suas ovelhas. Deus fala para Moisés: Moisés, fala a pedra, para que ela jorre água, porque o povo estava apurrinhando Moisés, porque estava com sede. Aí Moisés, naquele momento, ao invés de falar a pedra, fere a pedra uma segunda vez. E é ruim você ler no final de Deuteronômio, onde Deus pega Moisés e fala o seguinte: Moisés, você não vai entrar na terra.
E isso me consome. Como é que Moisés não entra na terra? Eu leio essa passagem, eu fico procurando algo. E ele sobe no Monte Nebo. É um monte que eu subi nesse monte, quando eu fui em Israel. Você sobe no Monte Nebo e vê toda a terra. É como se você, Mateus, é como se você subisse ali no monte da TV Anguera ali, do monte ali, e visse o Monte da Serrinha, e visse Goiânia. Ele vê toda a terra, ele vê Jericó, ele vê Berseba, ele vê Dan, ele vê Gilgal, ele vê toda a terra. Mas ele não entra. Ele não entra. E uma vez, algumas vezes orando, perguntando a Deus, por que Moisés não entrou? E na minha mente só tem isso, Moisés, ele não entrou porque ele passou tanto tempo no deserto, que a mentalidade dele era de deserto, mesmo conhecendo o Senhor. Moisés era alguém que representava o deserto. Antes de eu passar para o próximo ponto, essa caminhada do Egito para a terra de Canaã, ela é mostrada nas fases do tabernáculo. Porque nós temos o átrio, onde tem o sacrifício do cordeiro. E a saída do povo do Egito teve o sacrifício dos primogênitos. Isso fala da Páscoa. Isso fala da morte de Jesus. E esse caminhar pelo átrio, passando pelo altar de bronze. E aí nós temos um outro móvel aqui chamado a bacia de bronze, onde também fala de juízo, e fala também da travessia do povo do Egito pelo Mar Vermelho, e fala do batismo, e fala também da nossa morte com Cristo Jesus, onde Cristo Jesus nos incluiu na sua morte, e se incluiu na sua morte, também nos incluímos na sua ressurreição, ou seja, nós não temos mais condições de voltar para o Egito mais. Assim como o Mar Vermelho fecha e o povo de Israel não tem mais condições de voltar para o Egito, após nós mergulharmos em Cristo e também nós voltarmos, nós não podemos mais voltar para o Egito. Se você um dia creu na palavra do Evangelho, e ela foi implantada em você, e você foi implantado em Cristo Jesus, eu quero te dar uma palavra hoje, você não presta mais para o mundo. O mundo já não te quer mais. Você virou inimigo do mundo. Por quê? Porque em você está implantada a semente do céu. Então você hoje não serve nem para ser escravo do diabo mais. Você hoje, ou você morre no deserto, ou você entra em Canaã. Para o Egito você não volta. E
na bacia de bronze. Logo após a bacia de bronze, tem um ritual que é feito, onde o sacerdote, junto com ele muda suas vestes. E quando ele é consagrado, ele é vestido com as vestes do sacerdote, antes de entrar no santo lugar. E é essa passagem entre a bacia de bronze e o santo lugar que é a travessia do Jordão. É essa passagem em que eu saio do ritual de libertação, do ritual de morte, do ritual onde o cordeiro é morto e imolado, do ritual sangrento, do ritual onde há libertação. Eu vou para um outro momento, uma outra dimensão de ministração na dimensão da terra de Canaã, na dimensão do Espírito. Pausa para vocês pensarem, né? Esse momento em que o Senhor fala o seguinte: eu vou levar vocês para dentro da terra. Eu vou levar vocês para um outro nível de vida. Eu vou levar vocês para um outro nível para um outro paradigma, onde mais vocês vão sair do deserto. Vocês estavam no Egito. Eu transformei vocês num povo, numa nação, dei leis, dei o tabernáculo, mostrei minha glória, me mostrei para vocês, agora vocês me conhecem. A geração incrédula morreu, vocês são a outra geração, com a outra mentalidade. Agora está na hora de vocês entrarem para o sacerdócio. Agora está na hora de vocês serem uma nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva meu, e vocês cumprirão o propósito para o qual eu os libertei, que não é andar no deserto, é conquistar Canaã, e vocês entrarão em Canaã, e vocês expulsarão os jebuseus, expulsarão os amorreus, os gigazeus, expulsarão todos os filisteus, expulsarão todos os povos que hoje habitam na terra, porque essa terra eu dei a vocês, e vocês a irão conquistar. Isso fala de um caráter aprovado diante de Deus. Isso fala do caráter de Cristo, porque a terra é a pessoa de Cristo vivendo intensamente, completamente, integralmente em mim. A terra fala da vida de Jesus movendo-se dentro de mim. A terra fala do fluir da graça fluindo em mim. A terra fala do poder do Espírito Santo movendo em mim. Tanto é que ela mana leite e mel. Mas se a terra é um lugar de abundância, ela também é um lugar de trabalho. Se a terra é um lugar em que eu vou ter abundância, mas também ela é um lugar de conquista. Max, se a terra fala do caráter de Cristo em mim, por que tem jebuseu nela? Por que tem amorreu nela? Por que tem tudo isso nela? Porque o caráter de Cristo, ele não é algo que é comprado, que é dado de presente. O caráter de Cristo é formado em você. O caráter de Cristo é moldado em nós, é lixado em nós, é transformado em nós. À medida em que nós andemos pela terra, nós precisamos deixar com que Deus quebre as nossas fortalezas. As fortalezas que ainda tentam nos aprender. Os Jericós, os Ais, as fortificações, os postes ídolos.
Por isso nós precisamos ter uma mentalidade de Canaã, e não mais uma mentalidade de Egito, e também não mais uma mentalidade de deserto. Nós precisamos que Deus transforme a nossa mentalidade numa mentalidade de conquista. Até quando nós vamos suportar essa igreja com os bancos vazios? Que o Senhor nos leve a um outro nível. Muitas coisas que nós, como igreja, e não só essa igreja local, é que nós tentamos agir nas coisas espirituais com a mentalidade natural. Nós queremos conquistar, desfrutar, possuir coisas espirituais, mas ainda ser tratados como se estivéssemos no Egito ou no deserto. Não funciona. Nós precisamos passar o Jordão. Nós necessitamos passar o Jordão. Nós precisamos. E que é o passar o Jordão? É entrarmos de uma vez por todas na dimensão do Espírito. Porque a mentalidade, aquele que cogita as coisas do mundo, tem a mentalidade do mundo, da carne. Mas aquele que cogita as coisas do Espírito, tem a mentalidade do Espírito. A igreja que entra em Canaã, o povo que entra em Canaã, é um povo que tem uma outra mentalidade, onde a sua cabeça está formatada pelo céu, onde a sua mente, os seus pensamentos, a sua vontade, os seus sentimentos estão formatados pela palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui para o início do livro de Josué, Deus vira para Josué e dá algumas instruções para Josué, e fala assim: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Ponto. Ficou no passado, esquece. Você pega todo esse povo e passa o Jordão. Então somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E você vai vendo essa frase para Josué muitas vezes. Pelo menos umas 4, 5 vezes entre o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Em Deuteronômio também fala. Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque só conquista a terra de Canaã com coragem. Só conquista a terra de Canaã aqueles que não voltam atrás. Só conquista a terra de Canaã aqueles que avançam. Mas também Deus começa a falar outras coisas para Josué. Josué, não aparta dos seus olhos o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Josué, não deixe que a mentalidade de derrota, venha sobre você. Antes, todos os dias, coloque a sua mente na palavra
na minha palavra. Coloque no seu coração a minha palavra. Coloque na sua mente a minha palavra. Para que, Josué? Para que tudo que você faça, você seja bem sucedido. Isso está lá no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. E algo interessante, já caminhando para o final, é que na passagem do Jordão, ela tem uma questão diferente com a passagem do Mar Vermelho. No Mar Vermelho eu tenho um povo e tenho Moisés. E Moisés ergue a mão e fere a água. E as águas se abrem. No Jordão, Josué manda os sacerdotes irem com a arca pelos ombros. E quando os sacerdotes pisam na água, a água se abre. O rio, ele empareda e é passado a seco. Só 2 vezes na Bíblia isso acontece. Aqui em Josué e em 2 Reis, na passagem de Elias e Eliseu. E que se diz, se a passagem do Mar Vermelho é um momento de libertação da nossa vida, das garras de Satanás, a passagem do Jordão é o momento em que nós passamos de uma vida de confiança natural para um sacerdócio espiritual. Aqueles que conquistam e que entram são aqueles que andam na dimensão do Espírito. São aqueles que não confiam nos seus próprios dons naturais, mas aqueles que exercem o sacerdócio. E quando eu falo de sacerdócio, eu não estou falando só daqueles que são pastores, diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, cardeais, vice-rei. Não, estou falando de todo aquele que está em Cristo Jesus. Porque todo aquele que está em Cristo Jesus é uma pedra que forma um edifício. E é o tabernáculo. E dessas pedras formam o tabernáculo onde mora a glória de Deus. Então cada um de nós somos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque nós ainda queremos andar conforme os padrões do mundo. E eu termino aqui com a frase que Josué falou para aquele povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É tempo, irmãos, de passarmos o Jordão. É tempo de irmos para um outro nível. Moisés, meu servo, está morto. Vamos passar o Jordão. É tempo de entrarmos no nível do Espírito. É tempo de deixarmos o Espírito de Deus nos conduzirmos para dentro do santo lugar, onde a provisão,
é dele. Onde a luz que traz conhecimento, temor, sabedoria, conselho, fortaleza e entendimento, é dele. Onde comemos os pães sem fermento, onde ministramos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, onde nós nutrimos uma outra mentalidade, e onde nós conquistamos a terra do nosso coração, para ser uma terra habitável pelo Senhor. É tempo, irmãos, de lançarmos os nossos ídolos fora, porque com ídolo não se entra em Canaã. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. O que Deus quer para nós é o caráter daquele que morreu na cruz e ressuscitou, impresso em nós. Impresso em nós, para que nós possamos ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos salvou. Foi para isso que Ele nos comissionou. É tempo de Pentecoste no nosso meio. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de passarmos o Jordão. Feche os seus olhos. Uma coisa que eu gosto de dizer, que a primeira coisa que um cristão precisa ter é ter o desejo pela terra. É desejar ser possuído por Deus, ser possuído pelos sonhos de Deus, ser possuído pelo que Deus anseia, é sonhar o que Deus sonha. E eu gostaria de convidar você hoje a sonhar os sonhos de Deus. Talvez no seu coração você ainda vê tanta coisa do deserto, tanta sequidura, tanto sol quente. Parece que ainda você não tem esse desejo. Mas esse desejo, ele é brotado no coração de alguém que se rende ao Senhor. Toda vez que nós nos rendemos à semente plantada dentro de nós, essa semente faz germinar uma fonte. E essa fonte faz o deserto virar uma terra que mana leite e mel. Espírito Santo, eu sei que essa palavra não é uma palavra que muitos gostam de ouvir, mas é que ela se faz necessária no nosso meio, Senhor. Levanta aqui, Senhor Deus, homens, mulheres, jovens, que desejam a terra, Senhor Deus, mais do que todas as coisas. Que desejam, Senhor Deus, a terra, Senhor. Que sonham com a terra, que amam a terra. Que amam Canaã. Que amam, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu propósito, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu mandamento. Espírito Santo, faz fluir dentro de nós, Senhor Deus, a justiça. Nós fomos enxertados na oliveira, nós fomos enxertados no Senhor. Que a seiva do Senhor, ó Pai, percorra
corra, Senhor Deus, em nós. Espírito de Deus, levanta aqui, Senhor Deus, um povo com uma outra mentalidade. Levanta aqui, Senhor Deus, um povo, Senhor Deus, uma nova geração. E permita, Senhor Deus, que nós façamos parte, Senhor Deus, desse mover. Uma geração, Senhor Deus, que passa o Jordão. Não uma geração que refuga e volta, mas uma geração, Senhor Deus, que passa o Jordão e conquista. Que anda, Senhor Deus, na mentalidade do Senhor. Levanta o Espírito Santo de Deus. Levanta. Sopra no nosso meio, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus. Sopra o teu sopro sobre nós, Senhor. E enche-nos, ó Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, o renovo do Senhor, a vida do Senhor, a glória do Senhor. Venha, ó Espírito Santo de Deus, e derrama sobre nós o teu Espírito, ó Senhor. Venha, ó Espírito Santo de Deus, e levanta Josués, Calebes. Levanta homens com sede e fome, Senhor. Levanta, Senhor Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus.